Olá pessoal, saudações, de volta aqui no nosso canal Primitivo da Química. As reações de oxidação também vão acontecer com alcenos, tanto de forma branda quanto de forma enérgica. Vale lembrar que nós não vamos fazer a oxidação com oxigênio molecular no ambiente, que é um processo muito lento, muito suave, por ser estável. Vamos fazer as oxidações com oxigênio nascente ou oxigênio atômico, que é muito reativo. E de onde é que vêm esses oxigênios atômicos ou nascentes? Vem dos agentes oxidantes que nós vamos utilizar, chamado reagente de Bayer. Permanganato de potássio em meio básico, vou fazer a oxidação branda, cujo resultado da oxidação branda é sempre um diol vicinal, duas hidroxilas em carbono vizinho. Já quando eu usar o reagente de Bayer, permanganato de potássio, em meio ácido, a reação é tão intensa que eu vou romper a ligação π-sigma da molécula do alceno, quebrando a molécula, fazendo com que surja no processo, podendo surgir ácido carboxílico, ou cetona, ou ácido carboxílico e cetona, e dependendo da posição da dupla, se estiver na extremidade, eu vou ter também a produção de ácido carboxílico, juntamente com a eliminação de água. Então, tanto vou fazer a branda quanto a enérgica. Vai depender do meio dos agentes. Lembrando, o reagente de Bayer em meio básico, simbolizado pela hidroxila, oxidação branda, suave. Reagente de Bayer em meio ácido, oxidação enérgica, violenta. Vou quebrar a molécula. E esses reagentes, esses agentes oxidantes, nos meios sofrem a decomposição, gerando, em meio básico, o permanganato de potássio só gera 3 mols de oxigênio nascente. Já quando o meio é ácido, passa para 5 mols. O que vai comprovar que em meio ácido a oxidação tem que ser mais intensa. Beleza? Vou começar pela branda de alcenos e depois vamos para a enérgica. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, olha como é fácil fazer a oxidação branda de alceno. Se liga, tenta identificar qual vai ser. Hidrocarboneto com a dupla, alceno, presença de oxigênio nascente na reação, oxidação desse alceno. Branda ou enérgica? Olha os reagentes. O reagente de Bayer, que é o permanganato de potássio, ele começa na coloração violeta. Na presença de base, ele sofre a decomposição, fica incolor, gerando apenas um precipitado castanho lá no final. Então, esse reagente está na presença de base. Se está na presença de base, a reação é um processo brando, suave. Como é que ela vai se processar? Olha como é fácil. Devido à presença do oxigênio nascente na base e do sal, ocorre a ruptura da ligação mais fraca do alceno, que é a ligação π. A ligação π ela se rompe. Quando a ligação π se rompe, gera uma valência livre nesse carbono e uma valência livre nesse carbono. Então, parcialmente, teríamos isso aqui, resultado parcial. Presença do oxigênio nascente, do sal e da água promoveu a ruptura da ligação π. O que vai acontecer? Existe uma reação entre o oxigênio nascente e a água que vão produzir hidroxilas, quantas forem necessárias para ocupar cada uma dessas valências livres. Então, presença do oxigênio nascente, do sal e da base quebrou a ligação π, gerou duas valências livres. O oxigênio nascente e a água reagem formando o quê? Hidroxilas, que vão ocupar cada uma dessas valências. Eu vou trazer uma hidroxila para cá e uma hidroxila para cá, resultando o nosso diol vicinal. Então aqui, vem OH, OH. Terminou o processo. Temos um diol vicinal. Se você for dar o nome dele, enumera do lado mais próximo a hidroxila. Então, bora lá. Prefixo para 3 carbonos, prop. Tipo de ligação entre os carbonos é simples, infixo an. Vou ter agora que mencionar a posição da hidroxila. Uma está no 1, outra está no 2. 1,2. Como é um diol,
tem que terminar com diol. Propan 1,2-diol seria o nome do produto orgânico obtido. Para fixar, mais um exemplo. Hidrocarboneto com uma dupla, alceno. Na presença de oxigênio nascente, estamos oxidando esse alceno. Agora, que tipo de oxidação eu tenho? Hidroxila, meio básico, ou seja, uma oxidação branda, suave. O que vai acontecer apenas? Devido à presença do oxigênio nascente, do sal e da base, ocorre apenas a ruptura da ligação mais frágil, a ligação π, gerando valência livre nesse carbono, valência livre nesse outro carbono. O oxigênio nascente reage com a água, formando diversas hidroxilas, que vão ser colocadas em cada uma dessas valências livres. Trago uma para cá, outra para cá. Parcialmente, ó, teríamos isso aqui, resultado parcial. Em cada valência livre dessa, quem é que entra? Hidroxila, gerando o nosso diol e terminou a reação. Se eu for dar um nome, como as hidroxilas estão equidistantes, eu posso enumerar de onde eu quiser. Prefixo para 4 carbonos, but. O tipo de ligação entre os carbonos é simples, então o infixo é an. Posição das hidroxilas, 2 e 3, e a terminação de ol. Butano, 2, 3, diol. Para ficar com a estequiometria correta, você faz o seguinte balanceamento depois. Quando você viu que ficou com 2 hidroxilas, 2 aqui na frente. 2 hidroxilas, 2 oxigênio, 2 aqui na frente. Beleza? Essa é a oxidação branda de alcenos. Olha a enérgica. Feito automático, gente, chegamos agora na oxidação enérgica dos alcenos. O que muda é o meio. Mudou o meio, meio ácido, a reação já se torna completamente diferente. A reação agora em meio ácido ela é tão intensa que no lugar de quebrar apenas a ligação π, nós vamos quebrar a π e a sigma, quebrar a molécula no meio. E cada valência livre gerada dessa ruptura será preenchida por hidroxilas formadas da reação entre o oxigênio nascente e a água. E se nos carbonos, onde antes existiu a dupla, tiver hidrogênios, ó, como esses aqui, eles serão atacados por oxigênio nascente, gerando hidroxilas, como que acontecia nos álcoois. Olha só, vamos fazer várias vezes, em várias situações, para que vocês possam entender. Se liga na situação. Quando você tiver um alceno de cadeia normal, com a dupla bem no meio, se você imaginar o quebrar, ó, dá um lado com 2 carbonos e outro lado com 2 carbonos. O meu resultado aqui não é uma mistura de compostos orgânicos, é um único produto orgânico. Se liga nisso. Então, quando eu tiver um alceno, quando é possível dividir ele ao meio, ó, em lados iguais, o meu produto orgânico obtido aqui não vai ser uma mistura, vai ser um único composto. Outra dica importante, esse alceno ele não tem ramificação no carbono da dupla, ó, não tem ramificação aqui nem aqui, não tem ramificações nos carbonos da dupla. Como eles não têm ramificações aí nesse carbono da dupla, serão obtidos apenas ácidos carboxílicos, porque se tiver uma ramificação ali, vira um dos produtos seria uma cetona. Como eles não têm ramificação, resultado vão ser ácidos carboxílicos. Bora fazer, se liga. Então, devido à presença do oxigênio nascente, do reagente de Bayer, o permanganato de potássio em meio ácido, ocorre a ruptura da ligação π e da ligação sigma. Parcialmente teríamos isso. Vamos por partes. Resultado parcial, ó. Um lado da molécula, CH3C, olha o que era a dupla dos valentes, olha o hidrogênio. O outro lado da molécula, as valências da dupla, o hidrogênio, CH3. Vamos preencher cada uma dessas valências livres. Eu sei, já comentei aqui com vocês, que o oxigênio nascente ao reagir com a água, ele produz hidroxilas. Essas hidroxilas vão ocupar de cara cada uma dessas valências livres. Então eu trago, ó, hidroxila para aqui
hidroxila para cá, diol, hidroxila e hidroxila. E aquilo que eu falei, se nos carbonos que contiver a dupla tiver hidrogênio, esses hidrogênios serão atacados pelo oxigênio nascente, formando hidroxila novamente. Então, esse oxigênio nascente, ó, ele vai atacar esse hidrogênio, se coloca entre ele e o carbono, e ataca esse hidrogênio se colocando entre ele e o carbono. Ó. Como se ele viesse aqui, se colocava entre ele e o hidrogênio, carbono e hidrogênio, e atacasse aqui, se colocando entre ele e o carbono, gerando um triol gêmeo e um triol gêmeo. Não existe estabilidade nesses compostos. Para que haja estabilidade, eles têm que desidratar, eliminar água. Então você imagina a saída de água aqui, ó. OH com H, OH com H. Essas duas valências livres que sobram, ó, C+O aqui, OH, C+O aqui, OH. Observem que eu formei a mesma substância, ó. Não são substâncias diferentes, ó. C+O, OH, mais C+O, OH. Mais quantas moléculas de água? 2H2O. Observe que na realidade isso é uma substância só. Então você poderia representar assim, ó, os 2 mols de ácido acético na resposta mais H2O. E finalizou o processo. Acertando o balanceamento, como você usou 6 oxigênios ao todo, ó, você usa 6 oxigênios nascentes. Beleza? Então, se liga nessa dica. Encontrou um alceno de cadeia normal, onde ao quebrar a dupla você divide em 2 lados iguais, seu resultado é um único produto orgânico. Só dá uma resposta. Nesse caso aqui, deu o ácido etanóico. Certo? Agora, se a dupla não tiver equidistante na mesma distância, você vai dividir em moléculas de tamanhos diferentes, você vai produzir uma mistura de compostos orgânicos. Beleza? Vamos fazer mais algumas situações. Olha esse outro exemplo. Feito automaticamente, olha essa situação. Agora, ó, se eu dividir, vamos observar que é enérgica, porque o seu reagente de Bayer meio ácido, vai quebrar π a sigma. Se eu quebrar π a sigma aqui, ó, tem lados diferentes. Então, eu já vou ter uma mistura de compostos orgânicos na resposta. Outra curiosidade. Quando eu tiver ramificação no carbono onde tinha a dupla, eu vou gerar uma cetona. Então, esse lado vai gerar cetona e esse lado que não tem a ramificação continua gerando ácido carboxílico. Nossa resposta vai ser uma mistura de ácido carboxílico e cetona. Vamos processar aqui a reação. Olha só. Devido à presença do oxigênio nascente, do reagente de Bayer, permanganato de potássio, lá ainda violeta, quando ele reduz para gerar o oxigênio nascente, ele fica incolor. Meio ácido, ocorre a ruptura da ligação π e da ligação sigma da dupla, gerando parcialmente essas estruturas. Ó. Parcialmente eu teria CH3, com 2 valências livres, CH3, mais C, carbono, 2 valências livres, hidrogênio, CH3. Parcialmente teríamos esse resultado depois da quebra da π e da sigma. Aí o que vai acontecer com essas valências livres? Lembra? Oxigênio nascente e água reagem gerando diversas hidroxilas que vão ocupar logo de cara cada uma dessas valências livres. Então você vai trazer hidroxila para essa valência livre, para essa e para essas duas valências. Então, ó, vou colocar logo aqui, ó, hidroxila, gerei um diol instável, hidroxila, gerei outro diol. E aquele lembrete, se no carbono que contiver a dupla tiver hidrogênios, eles serão atacados pelos oxigênios nascentes, gerando hidroxilas. Nesse não tem, mas nesse tem. Então você imagina que o oxigênio nascente sai aqui, ó, e ataque esse carbono, se colocando entre o carbono e o hidrogênio, gerando outra hidroxila. Como essas entidades aqui, ó, elas são instáveis, não vão existir por muito tempo, para elas se estabilizar, a gente tem que eliminar água.
A eliminação de água, ó, você imagina, saiu hidroxila, OH, essa valência livre e essa valência livre aqui, vão se unir formando um C dupla O. Aparece aqui a propanona, uma das cetonas, que é um dos nossos resultados. Mas, triol tem que eliminar água para se estabilizar, ó. Água aqui, valência livre, C dupla O. Gera aqui, ó, um ácido carboxílico. Mas, quantas moléculas de água eliminadas? Uma daqui, outra daqui. 2. H2O. Fazendo o balanceamento, ó, entrou aqui, ó, 5 átomos de oxigênios. Então, você provavelmente usa aqui, ó, no seu balanceamento, 5 átomos de oxigênios nascente. Beleza? Aí o resultado. Prefixo para 3 carbonos de cetona, essa é a propanona. Esse daqui é o ácido etanóico e água. Resposta, essa mistura de compostos orgânicos. Uma acetona e um ácido carboxílico. Beleza? Olha essa outra situação agora. Feita a mágica aqui, gente, olha esse hidrocarboneto com uma dupla, um alceno ramificado, sendo tratado com oxigênio nascente. Vamos oxidar. Está em meio ácido, oxidação enérgica. Lembra, vai quebrar a pi e a sigma. Quebrou a pi e a sigma, você já lembra, ó, nesse carbono da dupla tem ramificação aqui, vai produzir cetona. Nesse outro carbono não tem ramificação, mas se você observar, é uma estrutura com apenas um carbono. A dupla está na extremidade. Quando ela estiver na extremidade, ela vai gerar uma entidade com apenas um carbono só. Que se continuar sendo oxidado, vai gerar gás carbônico. Não vai gerar ácido carboxílico. Só fica ácido carboxílico se essa dupla não estivesse na extremidade. Tá certo? Ela está na extremidade, vai gerar uma entidade com apenas um carbono, que ele vai acabar sendo oxidado a gás carbônico. Quer ver? Observa. Então, bora lá. Devido à presença do oxigênio nascente, do reagente pai e meio ácido, eu vou quebrar a ligação pi, que é fraca, e também vou quebrar a sigma, que é forte. Gerando parcialmente, ó, CH3, C, valência livre, CH3. Parcialmente, esse lado da estrutura é aquilo ali. O outro lado, carbono, valência livre, hidrogênio e hidrogênio. Vamos lá, essas valências não podem ficar livres para sempre. Oxigênio nascente e água reagem formando diversas hidroxilas, quantas forem necessárias para ocupar cada uma dessas valências livres. Você vai trazer cada hidroxila gerada para uma dessas valências. Ok? Então aqui eu coloco hidroxila, gerei um diol, estrutura instável. Hidroxila, OH, estrutura instável. Aí eu comentei com vocês, se no carbono da dupla tiver hidrogênios, eles serão atacados pelos oxigênios nascentes, formando mais hidroxilas. Então aqui, ó, tinha a dupla aqui, e ele tem 2 pontos de ataque. Então você vai trazer, ó, um oxigênio nascente para se colocar entre o carbono e o hidrogênio aqui, e o outro aqui, ó, gerando 4 hidroxilas. Essas estruturas são instáveis demais, não vão existir por muito tempo. Para se estabilizar, elas vão desidratar, eliminar a água. Então vamos eliminar a água desse diol. Imagina, sai o OH com H. Aqui tem uma valência livre, aqui tem outra. Elas se unem formando um C dupla O entre carbonos. Produzindo uma cetona já aqui, um dos meus resultados. Mas, aqui, ó, 2 hidroxilas, tem que eliminar a água. Gera C dupla O. Continuo com 2 hidroxilas, de cada 2 hidroxilas, ó, elimina a água. Então aqui, ó, C dupla O. E desse lado, C dupla O. O gás carbônico. Mas quantas moléculas de água? 3 mols de água. Olha só o nosso resultado. Deu uma cetona, a propanona, gás carbônico e água. Foram quantos oxigênios usados? 6 átomos de oxigênio. Então aqui você balanceou, 6 átomos de oxigênio nascente. Beleza? Então até a próxima com a oxidação de alcínios. É bem semelhante, fica ligado.